E agora, senhoras e senhores, vocês estão preparados para a inauguração de um novo quadro que está sendo apresentado? Chegou para vocês a Eurarquia. Exatamente. O que é a Eurarquia? Você se pergunta. A Eurarquia é um novo quadro semanal, diria, do Eurofute, em que a gente vai falar um pouco aí sobre os jogadores com mais participações em gols na temporada europeia. Isso soma gols marcados e passes para gol, né? As assistências padrão Opta aí. Então, a partir dessa semana, estaremos atualizando a cada segundo, a cada gol que sai. Nossos engenheiros estarão fazendo os cálculos para botar um ranking definitivo dos jogadores com mais participações aí. Beleza? E a gente pode começar já a mostrar a hierarquia da semana, ou é melhor tu explicar um pouquinho como é que funciona na verdade, Yuri? Explicando, né? O Pedro já falou da questão do critério, né? Tem que levar em conta isso para depois vocês não pegarem números lá do Transfermarkt e chegar. Pô, mas eu vi lá que fulano tá com 50 participações em gols. Então levem sempre em conta. O Transfermarkt tem o seu critério lá, que às vezes consideram rebote e essas coisas como assistência. A gente vai levar em conta assistência padrão Opta, que é o famoso passe para gol, quando o jogador dá um passe para outro jogador fazer o gol. E aí, primeiro critério, jogador, para entrar na hierarquia é obrigatório ser jogador das top 7 ligas da Europa. Então não adianta você chegar aqui, mas tem um jogador que joga lá na Bélgica, tem um jogador que joga na Turquia, que não sei o que tá com sei lá quantos gols. Por quê, cara? Se a gente fosse levar em conta todos os jogadores de futebol europeu, meu irmão, ia virar uma salada da bexiga, né? E a gente só segue as top 7 ligas europeias também, a gente não tem nem propriedade muito pra ficar falando sobre liga turca, grega e tal. Como é que a gente ia chegar aqui e falar do poderoso Galatasaray de Mauro Icardi? Não ia ter nenhum cabimento, né? Então vai ser só as top 7 ligas europeias. E aí vem a questão dos critérios de desempate, né? Porque é bem comum, inclusive tem vários jogadores que estão empatados, né? E aí a gente tinha que bolar critérios de desempate. E aí ficou nessa ordem. Primeiro critério de desempate. Eu acho que o primeiro reflexo seria você pensar, o critério de desempate vai ser média, né? Só que eu acho que seria muito preguiçoso se a gente adotar simplesmente média. Quem tem a média melhor de gols e assistências. Eu acho que não iria retratar exatamente a diferença entre os jogadores. Então, o primeiro critério vai ser a liga. A gente pegou o ranking atual das top 7 ligas da UEFA. E como vocês podem ver na imagem aí, para quem está escutando só no áudio, né? Premier League em primeiro, La Liga em segundo, Série A em terceiro, Bundesliga em quarto, Ligue 1 em quinto, Eredivisie em sexto e Liga Portugal em sétimo. Então, se dois jogadores tiverem o mesmo número de participações em gols, o critério de desempate será quem joga na liga mais bem colocada da UEFA. Caso os dois jogadores empatados sejam da mesma liga, partimos então para o próximo critério de desempate, que é o número de gols na UEFA Champions League, né? Adotamos isso aí porque a UEFA Champions League é a principal competição do futebol europeu. Então, acho que é bem justo que quem tem mais gols nessa competição tenha vantagem no critério de desempate. Dito isso, podemos aí conhecer o nosso primeiro top 10 da hierarquia. Olha só que maravilha esta imagem que está lindíssima aqui para vocês, beleza? Na coluna principal, nós temos participações em gols, né, que soma gols e assistências. E nas outras duas colunas a gente tem aqui primeiramente o número de gols e o número de assistências depois. Para quem tá só ouvindo, tenta imaginar uma tabelinha. É uma tabelinha que tem cada jogador aqui, o número total de participações, o número de gols e o número de assistências, beleza? Então a gente pode ver que na nossa lista aqui dos jogadores com mais participações em gols na temporada, nós temos o nosso querido Jude Bellingham lá embaixo, né? Temos o Pavlidis do AZ Alkmaar, o Rafa Silva do Benfica, extremamente subestimado esse jogador aí. A Aubameyang, que vem numa fase muito goleadora, né? Tá com 31 participações em gols. O Watkins, doideira, hein? O Watkins tá com 31 participações em gols também na temporada. Pertinho do Haaland. O Haaland tem 35 e está ali na quinta colocação. Em quarto lugar a gente tem o Mbappé com 41 participações em gols. Em terceiro lugar, porém empatado com o segundo e empatado com o primeiro, nós temos Gyökeres, né, com 45 participações em gols. Acima dele, o Luuk de Jong com 45. E acima deles todos, o líder da primeira hierarquia aqui da temporada, Harry Kane, com 45 participações em gols. Porém, ficando na frente porque ele joga numa liga que está melhor posicionada no ranking da UEFA. No caso, o Kane tem 36 gols e 9 passos para gol na temporada.
Yuri, comenta um pouquinho pra gente dessa primeira hierarquia. Aliás, que imagem linda, né, mano? Que bonitinho que ficou isso aqui, cara. Tá de parabéns o Lima por fazer o modelinho e você por atualizar. Muito legalzinho mesmo. Gostei muito da ideia também. Ideia puramente da cabeça do Yuri aí. Inclusive esse nome maravilhoso, né? Hierarquia, coisa linda. Então conta pra gente aí, cara. Esses são os principais jogadores que mais produzem gols na temporada. Maravilhoso, né, cara? Maravilhoso a arte. O Lima, como sempre, né? Já não é nem surpresa quando ele manda muito bem nessas peripécias que ele apronta pra gente aqui. E zero surpresa no topo do ranking, né, cara? São caras que a gente tá sempre comentando aqui, pô, todo jogo tem gol do Kane, todo jogo tem gol do De Jong, todo jogo tem gol do Gyökeres. Então acaba não sendo surpresa. Lembrando que o líder até os 45 do segundo tempo seria o De Jong. Só que o Harry Kane conseguiu 4 participações em gol nesse final de semana. Ele fez 3 gols e deu uma assistência. Deu um passe para gol ali no jogo contra o Mainz. Então o Harry Kane acabou igualando o Gyökeres e o De Jong e venceram nos critérios de desempate, que é o fato da Bundesliga ser a 4ª liga da Europa, a Eredivisie ser a 6ª e a Liga Portugal ser a 7ª. E é uma coisa que eu também quero destacar, é o Mbappé, porque assim, o Mbappé tinha tudo para até estar liderando essa primeira hierarquia, só que quem está acompanhando aí os jogos do PSG tem visto que o Luiz Henrique tem deixado o Mbappé no banco, né? Ele está sendo reserva do PSG e tem entrado ali só no segundo tempo para jogar alguns minutos. Outros jogos aí ele até começou como titular, mas foi substituído no segundo tempo. Então, se o Mbappé tivesse jogando normalmente no PSG, ele tinha tudo para estar até com mais de 45 participações em gols. E aí, o meu destaque pessoal dessa semana é o Pierre-Emerick Aubameyang, cara, que tá fazendo simplesmente uma temporada fantástica pelo Olympique Marseille. A gente falou do Olympique Marseille no Euro Ranking, né? E aí, um dos motivos do Olympique Marseille estar no Euro Ranking é justamente o Pierre-Emerick Aubameyang, que está numa sequência bizarra, com 9 participações em gols nos últimos 6 jogos, o Aubameyang tá. E é uma coisa que eu quero falar sobre o Aubameyang, cara. Os últimos 3 clubes de Aubameyang, o Barcelona, o Chelsea e agora o Olympique Marseille. Ele foi bem no Barcelona, inclusive torcedores do Barcelona podem me dar respaldo nessa afirmação, porque os torcedores do Barcelona até hoje sabem como o Aubameyang foi importante naquela época ali que o clube estava muito mal financeiramente, estava conseguindo contratar ninguém. O Aubameyang veio como agente livre do Arsenal e conseguiu ajudar demais o Barcelona, inclusive naquela goleada inesquecível contra o Real Madrid por 4-0. O Aubameyang faz 2 gols. Daí ele sai do Barcelona porque o Barcelona ia trazer o Lewandowski, né? E aí não tinha como manter os dois. Ele vai pro Chelsea e o Chelsea foi um verdadeiro cemitério pro Aubameyang, cara. Ele ficou praticamente um ano inteiro encostado no Chelsea, ele jogou muito pouco pelo Chelsea. E, naturalmente, assim, muitas pessoas podem vir a pensar, mas ele ficou encostado no Chelsea porque ele não tem mais nível para jogar. E aí a gente tá vendo no Olympique Marseille que não é bem assim, né? O Aubameyang foi bem no Barcelona, está indo muito bem no Olympique Marseille aí, com 23 gols e 8 passes para gols na temporada até aqui. O Chelsea que realmente não soube aproveitar esse jogador de muitas qualidades. E assim, vale dizer, vocês lembram quando o Lewandowski estava na Bundesliga e metia gol a rodo, era artilheiro o tempo inteiro? Aubameyang conseguiu tirar uma artilharia de Bundesliga do Lewandowski na temporada 2016-2017, fazendo mais de 30 gols na competição ali. O Aubameyang no Borussia Dortmund conseguiu tirar uma artilharia de Bundesliga do Lewandowski no Bayern de Munique. Então, tem que respeitar o gabonês, que é um dos atacantes mais legais, assim, que eu mais gostei de ver aí dessa grande geração de centroavantes que a gente teve da última década pra essa. Beleza, eu vou destacar só o Erling Haaland, né, que tá com 35 participações em gols, 10 a menos que os 3 líderes empatados ali. E o Haaland é aquela coisa, né, a gente espera no centroavante de elite que ele consiga pegar todas as chances dele e conseguir as principais chances e guardar, só que ele tem perdido muitas. E aí, estatisticamente, né, na Premier League, por exemplo, o nosso querido Haalandinho, ele está aí com uma questão de um aproveitamento negativo na questão dos gols esperados. Então ele tem 21 praticamente gols esperados na Premier League e 18 gols. Sendo que para um cara do nível dele, a gente esperaria que fosse o contrário, que ele tivesse 21 gols esperados, né, mas tivesse marcado, sei lá, 25, 26, 27... Ou seja, ele poderia estar muito acima aqui na nossa hierarquia, poderia estar mais próximo dos líderes ali se ele não tivesse com uma temporada desperdiçando tantas chances. Mas enfim, essa aqui é a hierarquia, participações apenas por clubes, tá? E em competições oficiais, obviamente não contam amistosos de pré-temporada. A gente vai atualizando semanalmente este top 10 aqui pra gente ver como é que as coisas vão evoluindo aí, beleza? Muito parabéns aí pro Yuri pela iniciativa, ficou bem bacana. Ô Pedro, só uma curiosidadezinha. É que ele não aparece, mas o Santiago Giménez ficou empatado com o Jude Bellingham. Os dois têm 29 participações em gol, só que pelo Bellingham ser do Campeonato Espanhol, ele acabou aparecendo ali em 10º lugar.